E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, Pastor Raul aqui para mais uma lição do Catecismo. Lembrando que aqui no nosso Catecismo a gente está vendo o Catecismo de Heidelberg e eu prometo para vocês que nós vamos ver todos os catecismos reformados aqui no Catecismo do Nascido de Novo, tá bem? Catecismo não é coisa de igreja católica. Tá? Eu vi aí, tivemos comentários mês passado que me deixaram muito tristes, dizendo que catecismo é coisa de igreja católica, é coisa não sei o quê. Pessoal, vamos segurar o tchan aí, que não é bem por aí. Catecismo é um sistema de perguntas e respostas e referências bíblicas, ou seja, tudo embasado na Bíblia, pregando o Evangelho de Cristo. Não é uma defesa a nenhuma denominação protestante ou até mesmo a Igreja Católica, tá certo? Então vamos entender isso. Antes de mais nada, vamos deixar isso bem claro, tá? Pra gente parar de briga boba, de briga que não vai levar cristão a lugar nenhum. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta do Catecismo de Heidelberg, que diz assim, ó, nós vamos hoje para a lição, ou para a pergunta número 89, que diz assim: o que é a morte da velha natureza? É a pergunta, tá bom? É a profunda e sincera tristeza por termos ofendido Deus com nossos pecados e o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é velha natureza. Pessoal, o ser humano, nada vai sair de bom que seja de nós mesmos, de nós, que seja do pastor Raul ou de você que está me assistindo. Da nossa carne só vai sair coisa errada. Por isso a gente vê os seres humanos, sempre que podem, enfiam o pé na jaca. Sempre que podem, erram. Por isso que nós não deixamos de ser pecadores por causa do sacrifício de Cristo. Isso é uma questão muito importante que nós temos que pensar. Nós, pessoal, não deixamos de ser pecadores. Por quê? Porque nós temos essa velha criatura. O ser humano, isso chama-se depravação total. Sempre que o ser humano estiver sozinho e ele fizer as coisas por ele mesmo, ele vai escolher a festa no AP, ele vai escolher virar o zoinho. Ele nunca vai escolher a Deus. Isso é um ponto importante. Essa é a nossa velha natureza. E no momento em que o Espírito Santo nos muda, no momento em que o Espírito Santo nos restaura, nós passamos a enxergar o que é o pecado, nós passamos a enxergar o que é a morte, nós passamos a enxergar o que é a podridão do pecado. E são tantos adjetivos ruins, não porque eu quero te assustar em relação ao pecado, mas porque o pecado ele é podre. Pessoal, eu sempre dou esse exemplo. Nós temos um Deus tão grandioso que ele pegou, através da palavra dele, ele criou a terra, colocou ela pendurada sob o nada. Aí ele criou a luz. Depois de criar a luz, que ele criou o sol. Fez a terra girar em torno do sol. Olha que coisa maravilhosa. Criou tudo que existe. Não existia nem o tempo. Eu não estou falando da sensação de passar o tempo. Dia, noite, dia, naquela sensação que a gente tem que o tempo passe. Mas ele criou o tempo propriamente dito. Olha o poder desse Deus. E a gente acha que um ser tão perfeito assim, que nós podemos saber mais do que ele, fazer mais do que ele, decidir alguma coisa, ter opinião que importe em alguma coisa. Então, para você ver como o pecado ele faz o quê? Ele ofende a Deus. Agora, vamos pegar um ser com todo esse poder que eu falei e nós, o quê? Ofendermos esse Deus. Olha como é séria a situação. Olha como é forte a situação. E nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. E essa é a velha natureza, é a natureza de pecador, é a natureza de podridão, de buscar o lixo, como o cachorro que muitas vezes vomita e come o próprio vômito. Estes somos nós. Agora, no momento em que nós temos o Espírito Santo, ocorre a morte dessa velha natureza. A morte dessa velha natureza não é só a consciência pesada, como a gente falou no último vídeo. Não é só aquele negócio de chorar, me sinto mal pelo pecado, dali 5 minutos está fazendo de bom gosto a mesma coisa de novo. Não. É abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Abominar e fugir não quer dizer que nós vamos conseguir escapar desses pecados. Não.
Muitas vezes nós vamos continuar pecando, mas não por gosto. Vai ser um escorregão aqui, um escorregão ali, porque o nosso objetivo vai ser resistir ao pecado. Olha que legal. Então, isso que é a morte da velha natureza. A morte da velha natureza são os nossos olhos abertos e a gente entender que a gente tem que fugir dos pecados, que a gente tem que evitar o pecado, que a gente tem que lutar contra o pecado, a gente tem que ir contra o pecado. No momento que você sabe que se você ficar sozinho na sua casa, você vai entrar no computador e ver pornografia, vai sair o pessoal na tua casa, sai também. Vai dar uma volta, vai caminhar um pouco, isso faz bem. Se você sabe que se você tiver acesso a dinheiro que você vai roubar, evite, procure emprego fazendo outra coisa. Vamos fugir, resistir do pecado. Amém? Qual a base bíblica para tudo isso que o Senhor está falando? Salmo 51, 3 e 4, Salmo 51, 17, Romanos 8, 12 e 13, 2 Coríntios 7, 10. Bom, pessoal, esse foi o catecismo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Deixa a tua opinião aqui embaixo, o que você achou dessa lição, deixa a tua contribuição, lembrando que somos cristãos, então vamos manter a nossa educação, entendendo que estamos entre irmãos, amém? Então é isso, semana que vem temos mais catecismo, aí na descrição você tem o link com todas as nossas redes sociais, onde a gente entrega material cristão de qualidade, também tem aí link para o nosso podcast, link para os nossos e-books gratuitos, 3 e-books que a gente preparou com muito carinho para você. Clica aí e baixa os nossos e-books. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima lição do Catecismo na semana que vem. Deus abençoe a todos.